Aula 37. O modernismo. Início do século XX. Para explicar o modernismo, eu vou colocar no vídeo um texto parnasiano, não moderno, e depois vou colocar um texto moderno para confrontar, para ser a antítese daquilo que os modernos querem negar, querem debelar, ou seja, a negação do parnasianismo. Então, ouça e leia comigo um poema parnasiano, Olavo Bilac. Há um poeta, longe do estéril turbilhão da rua, beneditino escreve. No aconchego do claustro, na paciência e no sossego, trabalhe, teime, lima e sofre sua. Mas que na forma se disfarce o emprego do esforço, e a trama viva se construa de tal modo que a imagem fique nua, rica, mas sóbria, como um templo grego. Não se mostre na fábrica o suplício do mestre. E natural, o efeito agrade, sem lembrar os andaimes do edifício. Porque a beleza, gêmea da verdade, arte pura, inimiga do artifício, é a força e a graça na simplicidade. Um soneto parnasiano. Primeiramente, há o título, a um poeta. Se o título é a um poeta, é uma profissão de fé, ou seja, como deve ser uma poesia. Ele está dizendo como mestre, como professor, como líder do movimento parnasiano no Brasil, ele está dizendo a um poeta. Esta é a maneira de se escrever um poema a um poeta. Primeiramente, ele compara o poeta a um beneditino, aqueles homens que copiavam textos no esforço tremendo, dia e noite, no esforço cruel, permanente, diário, mensal, anual, técnico, para compor a sua obra. Paciência, insistência. O poeta é um beneditino. Longe do estéril turbilhão da rua, no silêncio. No silêncio. Não se confunda a arte com a algazarra, com o barulho. É um templo grego. Neste espaço beneditino, escreve. No aconchego do claustro, quer dizer, da solidão, onde fica hirto e imóvel, na paciência e no sossego, trabalhe, teime, lime, sofre sua. Aliás, uma beleza de construção que nós chamamos de polissíndito, a presença exagerada da conjunção para ligar as orações. Bastaria uma vírgula e colocar o e só na última oração. Mas não, a beleza do texto ele consegue com o polissíndito. Trabalha e teima e lima e sofre sua, já que é um beneditino, já que é um homem que trabalha na solidão, no silêncio. Trabalha e teima, quer dizer, persistente, e lima, e capricha no trabalho, e sofre, e sua para compor uma obra. Mas que na forma se disfarce o emprego do esforço e a trama viva se construa de modo que a imagem fique nua, rica, mas sóbria como um templo grego. Não se mostre na poesia o esforço que tiveste.
Não mostre na poesia o trabalho necessário para construir, tal qual um templo grego que não mostra os andaimes, não mostra as pedras que são jogadas no espaço para a construção do edifício. Construa o edifício sem que ele lembre o trabalho que deu na sua edificação. Não se mostre na fábrica o suplício, na fábrica do poema. Não se mostre na fábrica o suplício do mestre. E natural, o efeito agrade sem lembrar os andaimes do edifício. Porque a beleza, gêmea da verdade, arte pura e inimiga do artifício, é a força e a graça na simplicidade. Aqui o poeta se contradiz. Se eu não estou enganado, acompanhe comigo o raciocínio. Porque a beleza, gêmea da verdade, arte pura, inimiga do artifício. Mas ele está dizendo que a poesia é artifício, é construção. Então a poesia é inimiga do artifício. Ele se negou. Ele nega o que disse. Mas não tem importância. Porque para ele isso não importa. Importa a técnica. Importa a rima. Importa a palavra escrita. A palavra rara, bonita. O ritmo. A beleza estética do poema. Não importa que no final do poema ele se contradisse. As rimas são perfeitas. Rua, sua. Perfeitíssimo. Rima rica, aliás. Aconchego, sossego. Emprego grego. Construi nua. As rimas são perfeitas. Tal qual um poema cameroniano. Contra esse estilo parnasiano que dominou a metade do século XIX e invadiu o século XX. E ainda sobreviveu bem depois da Semana da Arte Moderna. Aparece o movimento dos modernistas, cujo exemplo escolhi, por exemplo, um poema de Manuel Bandeira, Poética. Estou farto do lirismo comedido, do lirismo bem comportado, do lirismo funcionário público com livro de ponto, expediente, protocolo e manifestações de apreço ao senhor diretor. Estou farto do lirismo que para e vai averiguar no dicionário o cunho vernáculo de um vocábulo. Abaixo os puristas! Todas as palavras, sobretudo os barbarismos universais, todas as construções, sobretudo a sintaxe de exceção, todos os ritmos, sobretudo os inumeráveis. Estou farto do lirismo namorador, político, raquítico, sifilítico, de todo o lirismo que capitula o que quer que seja fora de si mesmo. Do resto, não é lirismo. Será contabilidade, tabela de cossenos, secretário do amante exemplar com 100 modelos e cartas e as diferentes maneiras de agradar as mulheres, etc. Quero antes o lirismo dos loucos, o lirismo dos bêbados, o lirismo difícil e pungente dos bêbados, o lirismo dos Kraus de Shakespeare. Não quero mais saber de lirismo que não seja libertação. Interprete comigo. Poética, tal como Bilac. Há um poeta, está dizendo Bandeiras agora. Poética, é assim que se faz uma poesia. Totalmente antitética ao que vimos em Bilac. Estou farto do lirismo comedido.
do lirismo bem comportado, do lirismo funcionário público. Bem, as palavras para o parnasiano tinham que ser escolhidas a dedo. Há palavras que são eufônicas, são bonitas, essas ficam no poema. As palavras populares ou que não tem um som adequado, ela foge ao poema. Observa que Bilac colocou nesse poema até a palavra etc. Quer dizer, que não tem sentido. Imagina Olavo Bilac escrevendo um soneto colocando etc. Cheguei, chegaste, etc. Isso não existe para o parnasiano. Aqui, a palavra, ele está cheio, não suporta o lirismo comedido, bem comportado. O lirismo funcionário público, com livro de ponto, expediente, protocolo e manifestação de apreço ao senhor diretor. Ou seja, um lirismo que tem mestre, que tem comandante, que exige conduta. A poesia é assim como estou dizendo. E Bandeira diz, não é assim como o senhor está dizendo. Cada poeta é livre para compor a sua obra. A metáfora é perfeita. Funcionário público tem o seu chefe, ele age de acordo com o seu chefe, com livro de ponto, tem maneira então de se comportar, expediente, protocolo, tem manifestações do senhor diretor, que diz se aquilo é belo ou não é belo, se pode fazer ou não pode fazer. Estou farto de lirismo que para, do verbo parar, e vai averiguar no dicionário o cunho vernáculo de um vocábulo. Eu quero saber se esse vocábulo é nacional, é português. Eu quero saber a beleza desse vocábulo, se é sonoro, bonito. Não posso colocar uma palavra estrangeira. Viu que o Bandeiras colocou aqui crowd, Shakespeare. Já colocou uma palavra inglesa. E todas as palavras são válidas. Eu não posso me ater a palavras exclusivamente sonoras e nacionais. Então, abaixo os puristas. Todas as palavras, sobretudo os barbarismos universais. Se ele começou dizendo o que ele não quer, agora ele vai dizer o que é que ele quer. Se ele começou negando o que não se pode fazer, agora ele inicia dizendo o que ele aceita. Todos os barbarismos universais. Romano dava nome de bárbaro ao estrangeiro. E nós chamamos de barbarismo usar uma palavra estrangeira. Não tem muita lógica os puristas da língua que evitam palavras estrangeiras. Elas estão no meio de nós. Veja as palavras que servem agora ao celular, à televisão, as palavras inglesas. Observe que elas incorporaram ao nosso idioma, ao nosso dicionário. Eu não posso negar que existem palavras que já não se abandonam mais. Futebol, como se diria futebol? Ludopédio, em português. Então a palavra existe, o estrangeiro existe. A palavra estrangeiro existe e ela é incorporada em nosso texto. Então, diz o poeta, todos os barbarismos universais, tudo é válido. Toda palavra é válida. Todas as construções, sobretudo as sintaxes de exceção. Eu posso errar em português. Eu posso errar em nome da beleza estética. Se o erro for mais sonoro, eu fico com erro. Quantas músicas você canta em que o poeta, cantor diz eu lhe amo, ao invés de eu a amo? O lhe é mais sonoro. E está errado em português. Porque ele pede objeto direto, o verbo. E não o lhe, que é objeto indireto. Então, toda sintaxe de exceção. Uma curiosidade. Quando faleceu a grande artista Cacilda Becker, o Carlos Drummond de Andrade fez uma crônica. E o título era
Cacilda Becker morreram. Colocou o verbo no plural, para dar a entender que ela representava muitos personagens. Então, não foi uma pessoa só que morreu. Foram todas aquelas que ela trabalhou para desenvolver o nome do personagem, o estilo do personagem, a psicologia do personagem. Morreram. Cacilda Becker. O verbo no plural. Sintaxe de exceção. Todos os ritmos, sobretudo os inumeráveis. Eu não preciso ser fita métrica. A poesia é fita métrica, em que para na primeira, para na sexta, para na décima. Essa poesia fita métrica, segundo eles, é contra a liberdade criativa. Estou farto do lirismo namorador, aquele romântico exagerado, aquele romântico em que a mulher, só existe uma mulher para a vida do artista. Ele nasceu para se casar com uma determinada mulher no mundo. E se não for possível esse casamento, ele não será feliz. O namorador. Estou farto do lirismo político, aquele que querem com a poesia engendrar no campo político e revolucionário. O raquítico, que é uma poesia frágil. O sifilítico, que é contagioso, um contagia o outro, e a poesia de um é igual à poesia de outro, porque o outro imita o um. De todos os lirismos que capitulam o que quer que seja fora de si mesmo. Do resto não é lirismo. O que é? Será contabilidade, que é coisa mais chata, mais fria do que contabilidade. Fria. Tem um prestígio muito grande, é uma ciência muito bonita, mas é fria. Contabilidade. E tabela de cossenos. E secretário do amante exemplar com 100 modelos e cartas. Só uma curiosidade. Em São Paulo, havia alguns lugares, geralmente em bancas de jornais, que haviam livros para escrever cartas para a namorada. Então você comprava um livro daquele, abria em qualquer página, copiava a carta e enviava para a namorada. Era uma carta bonita, bem feita, bem escrita. Mas há sinceridade nessa criatividade? Há sinceridade nessa carta? Também há pouco tempo, não muito tempo, havia algumas pessoas sentadas ao lado do metrô que escreviam cartas de amor para quem não soubesse escrever. Há sinceridade nisso? Enviar uma carta copiada de um livro à namorada é arte? Então, isso será o quê? Contabilidade, tabela de cosseno, secretária amante exemplar com 100 modelos de cartas e as diferentes maneiras de agradar as mulheres, e ainda vem a palavra etc., que não é poética. Quero antes o lirismo dos loucos, os loucos, o lirismo dos bêbados, in vinum veritas. Quem bebe vinho diz a verdade. O lirismo difícil e pungente dos bêbados. O lirismo dos Kraus e Shakespeare. Kraus e Shakespeare como Chaplin, como Chico Anísio. Mas não aquele outro tipo de palhaço sem graça, sem esmero, sem criatividade. Não quero mais saber do lirismo que não seja libertação. Esse é o Manuel Bandeira em sua poética. Esse é o modernismo. Se algum aluno estiver me ouvindo, aprendeu agora o que é o modernismo, qual é a mensagem dos modernos. Aprendeu nesse momento. Vamos usar algumas poesias modernas. Vamos ver algumas para retirar dela esse ensinamento que Bandeira nos oferece. Irene no céu,
Manuel Bandeira. Irene preta. Irene boa. Irene sempre de bom humor. Imagino Irene entrando no céu. Licença, meu branco. E São Pedro bonachão. Entra, Irene. Você não precisa pedir licença. Eu não tenho certeza, porque não há onde pesquisar o assunto. Irene, talvez uma empregada doméstica da família. E aqui está uma poesia moderna. Essa poesia encerra as características que ele oferece. É bonita a poesia. Mas vamos ver uma das características que eu falei, sintaxe de exceção. Na poesia existe um erro de português, que para o parnasianismo seria tenebroso. Tenebroso. Há um erro de português. Vamos ver qual é o erro de português. Irene preta, Irene boa, Irene sempre de bom humor. Imagine Irene entrando no céu. Licença, meu branco. E São Pedro bonachão. Entra, Irene, você. Entra, Irene, você. Olha, entra é tu. Correto? Entra, Irene, tu não precisas pedir licença. Mas é mais bonito como ele fez. Se ele colocasse para concordar com você, também ficaria feia a frase. Entre, Irene, você não precisa pedir licença. Entre, Irene, você não precisa pedir licença. Não gostei. Entra, Irene, tu não precisas pedir licença. Também não gostei. Entra, Irene, você não precisa pedir licença. Erro de português, mas em nome da beleza estética. E é uma poesia moderna. Mais um poema de Bandeira. Tudo para explicar para os senhores, para os meus alunos, para ver quem vai prestar o vestibular, para quem vai prestar um concurso público, explicando o que é uma poesia moderna, diferente da poesia parnasiana. Lá no parnasianismo, a pintura, por exemplo, busca nas cores seu ideal, né? A escultura nas formas, a dança no movimento. E o parnasiano na técnica formal. É técnica formal. Escreveu tecnicamente formal, com palavras escolhidas a dedo, sonoras, está feito um belíssimo poema. Agora aqui é mais livre, é mais solto. Vamos ver mais um poema de Bandeira. Poema tirado de uma notícia de jornal. João Gostoso era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Um dia, ele chegou no bar 20 de novembro, bebeu, cantou, dançou, depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Certamente, a inspiração para o autor veio de uma notícia de jornal. E a beleza do texto se explica. Primeiro, o João Gostoso era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Já percebo o status social desse personagem. Já sei quem é. Há milhares deles no Rio de Janeiro. Um dia chegou no bar 20 de novembro, que não era o 15 de novembro. Seria melhor se fosse 15 de novembro. É 20 de novembro. Bebeu, como se fosse feliz. Cantou, ele é feliz. Dançou, ele é feliz. Depois, se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Essa antítese da aparente felicidade com a desgraça.
levar a vida com humor. A vida é uma desgraça para ele, ele bebe, ele canta, ele ri, ele dança e morre afogado. Eu disse para os senhores da sintaxe de exceção, qualquer palavra pode ser colocada no verso, seja ela estrangeira ou não. Não existe a classificação de palavra bonita ou não bonita. Depende da construção psicológica que ele está dando. Viu que o poema Irene no Céu é um poema muito bonito. E esse João Gostoso, que morava no Barracão Sem Número, também é muito bonito. Veja mais um, o humor. O humor. De uma certa maneira, no João Gostoso também há humor. Ele bebe, ele dança, etc. e morre afogado. Olha o humor de Bandeira. Pneumotórax. Pneumotórax é executar uma respiração forçada para quem está geralmente tuberculoso. Ele foi acometido desse mal por Bandeira. Embora ele viveu bem, mas ele teve a tuberculose. Então, olha como ele enfrentou a vida, olha como ele enfrentou a doença. É o humor. Pneumotórax. Febre, hemoptise, dispneia e suores noturnos. A vida inteira que podia ter sido e que não foi. Tosse, tosse, tosse. Mandou chamar o médico. Diga 33. 33. 33. 33. Respire. O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito infiltrado. Então, doutor, não é possível tentar o pneumotórax? Não. A única coisa a fazer é tocar um tango argentino. Bonito poema. Algumas palavras. Hemoptise, também colocar o ar, né? Dispneia, falta de respiração, né? Dificuldade de respirar, dispneia. E as palavras que ele usa no poema, diga 33 e 33 e 33, foge a qualquer regra parnasiana, ou do passado inteiro, né? Parnasiana, clássica, renascentista, foge. Tudo é válido em busca da beleza estética. Portugal também aderiu, como vamos demonstrar, né, nas outras aulas, Portugal também aderiu ao movimento moderno. Vamos ter aulas sobre Fernando Pessoa, 5 aulas sobre Fernando Pessoa. Mário de Sá Carneiro, um rapaz, morreu muito cedo, 26 anos, se matou em Paris. E ele escreveu: olha o humor a uma vida que leva o indivíduo a buscar voluntariamente a morte. Quando eu morrer, batam em latas, rompam aos saltos e aos pinotes, faço instalar no ar chicotes, chamem palhaços e acrobatas, que meu caixão vá sobre um burro, ajaezado à Andaluzia. A um morto nada se recusa, e eu quero por força ir de burro. A desgraça da vida se responde com humor, e desse humor sai a poesia. Quando eu morrer, batam em latas, rompam aos saltos e pinotes, faço instalar no ar chicotes, chamem palhaços e acrobatas, que meu caixão vá sobre um burro ajaezado à Andaluzia. Um burro ajaezado é um burro já com todos os preparativos para a montagem, os arreios, os enfeites, e esses enfeites à moda de Andaluzia, de Espanha. Eu quero por força ir de burro.
Um poeta nacional, Lê do Ivo. Primeira lição. Na escola primária, Ivo viu a uva e aprendeu a ler. Ao ficar rapaz, Ivo viu a Eva e aprendeu a amar. E sendo homem feito, Ivo viu o mundo, seus comes e bebes. Um dia, no muro, Ivo soletrou a lição da plebe e aprendeu a ver. Ivo viu a ave, Ivo viu o ovo. Na nova cartilha, Ivo viu a greve, Ivo viu o povo. Não está difícil, mas é um bonito texto de Lê do Ivo que coloca seu próprio nome na poesia. Na escola primária, Ivo viu a uva, que era uma das palavras que nós, analfabetos, aprendíamos no início. É a pata, a uva. Então ele aprendeu a ler. Depois que ele aprendeu a ler, mais tarde, Ivo, já rapaz, viu a Eva, ou seja, uma mulher, uma namorada, e aprendeu a amar. E sendo homem feito, ele vai para o mundo, na boemia, e viu o mundo e seus comes e bebes. Já é moço, já bebe com os amigos. Um dia no muro, Ivo soletrou a lição da plebe. Agora é política. Abaixo a ditadura. Começou a escrever no muro mensagens contra a opressão. E aprendeu a ver. Lá na escola ele aprendeu a ler. No muro ele está aprendendo a ver. E Ivo viu a ave, sinônimo de liberdade. Ivo viu o ovo, sinônimo de germinação, que nasce, que germina. Na nova cartilha, Ivo conseguiu, escrevendo no muro, a greve. E Ivo viu o povo. Haroldo de Campos. Veja mais uma poesia, então, moderna, e acompanhe o seu movimento. O azul é puro. O azul é pus de barriga vazia. O verde é vivo. O verde é vírus de barriga vazia. O amarelo é belo. O amarelo é bile de barriga vazia. O vermelho é fúcsia. O vermelho é fúria de barriga vazia. A poesia é pura. A poesia é para de barriga vazia. Vamos lá? O azul é puro. O azul é pus de barriga vazia, com fome. O azul não é puro. A barriga vazia, a fome da plebe, a fome da multidão, não vê azul em nada, nem pureza em nada. De barriga vazia é pus. O puro é pus. De barriga vazia, o verde não é vivo, é vírus. De barriga vazia, o amarelo não é belo, é bile. De barriga vazia, o vermelho não é fúcsia, que é aquela planta, brinco de princesa ou coisa parecida que enfeita. Brinco de princesa é uma fúcsia. Mas com fome, não é nada disso, é fúria. A poesia, ele conclui, é pura? Não, é para de barriga vazia. Ou seja, quem escreve poesia não ganha a vida escrevendo poesia. O artista não ganha a vida escrevendo poesia. Raramente, nesse mundo,
um poeta ganha dinheiro escrevendo poesia. E ele termina: a poesia é pura? Não, é para aqueles que têm barriga vazia. João Cabral de Melo Neto, A Mulher Sentada. Mulher, mulher e pombos, mulher entre sonhos, nuvem nos seus olhos, nuvens sobre seus cabelos. A visita espera na sala, a notícia no telefone. A morte cresce na hora, a primavera além da janela. Mulher sentada, tranquila na sala, como se voasse. Bela poesia de João Cabral de Melo Neto. Vamos parar um pouquinho. Mulher sentada, a solidão. Mulher e pombos, mulher entre sonhos, nuvem nos seus olhos. Ele está perguntando: os olhos estão embaçados pelas nuvens? Não, não. As nuvens não estão nos olhos, não, não, senhor. As nuvens estão nos cabelos. A idade. A visita espera na sala. A visita espera na sala. Ela é que espera a visita na sala. A visita não é sujeito da oração, é objeto direto. Ela que espera a visita na sala. A visita espera na sala. A notícia, ela espera no telefone, não chega também. Espera. A morte cresce na hora, com a ausência da visita e da notícia no telefone. A primavera, além da janela, além dela. Mulher sentada, tranquila na sala, como se voasse. Bonita poesia. Permita-me que eu anuncie alguns marcos significativos do modernismo. 1907, eles aparecem no vídeo. La Demoiselle d'Avion, uma pintura de Pablo Picasso. Observe a pintura e você de pronto percebe que é moderna. Que influenciou muitos muitos pintores brasileiros. Tarsila do Amaral, principalmente. O que fez Monteiro Lobato escrever uma crônica no jornal: Paranoia ou mistificação? Isso é pintura? Monteiro Lobato dizia: gato para mim é um gato. Agora, observe Mademoiselle d'Avion, que é uma pintura totalmente diferente. São marcos do modernismo. 1907, 3 peças para piano de Schubert inauguram a música dodecafônica. 1909, o Manifesto Futurista de Marinetti, que é iremos estudar numa próxima aula, uma apologia à guerra, à violência, à velocidade, ao futuro. 1914, Primeira Guerra Mundial. Esse é o panorama do modernismo, ele está nascendo nesse panorama. Esse é o ambiente. 1915, fundação da revista Orfeu em Lisboa, por Fernando Pessoa e Mário de Sá Carneiro, que vimos agora. Praticamente o modernismo em Portugal e no Brasil foram paralelos, a diferença é muito pouca. Paralelo. Brasil e Portugal tiveram movimento no mesmo instante. 1916, movimento dadaísta, fundado por Tristan Tzara, que veremos também. 1917, Revolução Socialista Russa. 1922, Semana da Arte Moderna em São Paulo, que daremos 3 aulas sobre a Semana de Arte Moderna.
fevereiro de 1922. 1922, Mussolini marcha sobre Roma. E esse marchar sobre Roma significa Mussolini toma o governo de Roma com moto. 1922, Stalin torna-se secretário-geral do Partido Comunista. Também governa a Rússia. 1924, Manifesto do Surrealismo, de André Breton, grande poeta surrealista, que veremos algumas poesias dele. 1924, Hitler escreve Mein Kampf, Minha Luta, livro que eu não li e não gostei. 1925, Mário de Andrade publica A Escrava que não é Isaura, obra de caráter didático, onde o autor expõe a teoria poética do modernismo. Eu sou o professor Jorge Miguel. Estou dando aulas de literatura. Essa é minha aula número 37. Inscreva-se no meu canal de YouTube. Divulgue o idioma nacional. Divulgue. É a palavra, é o que edifica o mundo. Se você vir um dia um chimpanzé numa árvore e comparar um homem num hotel 5 estrelas de Nova York, a diferença é a palavra que construiu tudo isso, esse conforto para o homem. A palavra que edificou. Divulgue nosso idioma. Quem fala bem o português é poliglota no próprio país. Entende todas as linguagens. Quem fala bem português é um bom advogado. Quem fala bem português e tem cultura humanística é um bom médico, onde o cliente sai do seu consultório melhor de quando entrou. Estude a língua portuguesa. Irene Preta, Irene boa, Irene sempre de bom humor. Imagino Irene entrando no céu. Licença, meu branco! E São Pedro bonachão. Entra, Irene! Você não precisa pedir licença.